Deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido. Não se torne um cliente da igreja. Não se torne um consumidor da igreja. A pior coisa que existe é você ser um consumidor da igreja. É ser um cliente da igreja. O cliente da igreja entra e fala: ar-condicionado está fraco. Não tinha ninguém hoje no meu carro para poder entrar no estacionamento. Hoje na cantina não tinha meu italiano. Departamento infantil hoje, engraçado. A tia não falou comigo. Você está olhando a igreja como cliente. Engraçado, porque tinha sempre um rapaz com colete amarelo esperando eu entrar no parking, e agora não tem mais. Estranho. É estranho, porque a vaga é para você. O colete é para você colocar. É só você falar o dia da escala. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, por favor. Nós vamos ler apenas um versículo. O versículo, Atos capítulo 26. O versículo é o versículo 19. O tema da mensagem eu já disse, é a igreja que eu sonho. A igreja que eu sonho em ser membro, a igreja que eu sonho em ser um líder, a igreja que eu sonho em ser um servo, a igreja que eu sonho aonde haja a manifestação de Deus. É essa igreja dos sonhos que eu quero compartilhar com você hoje. Atos 26, 19, quem achou, diga, achei. Glória a Deus. Não esquece de colocar o reloginho lá para mim não, o pessoal do voluntariado aí, ó, para a gente começar. Diz assim a palavra do Senhor: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Todos juntos vamos ler no 3? 1, 2, 3. Assim, gente, para ensaio ficou maravilhoso. Agora está valendo, é a palavra de Jesus e é para Jesus, amém? No 3, 1, 2, 3. Aleluia, não fui desobediente à visão celestial. Como eu disse na última sexta-feira agora, nós completamos 9 anos de eclésia e Deus nos deu uma visão. E essa visão que Deus nos deu, desde então, quando recebemos essa visão, nós sonhamos com essa visão. Nós sonhamos, nós vivemos, e o nosso papel fundamental como líder é guardar essa visão. É guardar essa visão no nosso coração. Pode apagar esse refletor aqui, por favor? É guardar essa visão, é guardar isso no nosso coração. E nós estamos iniciando hoje essa série de mensagens que tem por título Fortalecendo a Visão. E nós não temos aqui, irmãos, a pretensão de ser uma igreja perfeita. Nós não temos a pretensão de ser a igreja que você vai entrar. Meu Deus, que igreja perfeita! Até porque nós sabemos que não existe a igreja perfeita. Mas nós desejamos ser uma igreja aprovada por Deus e relevante para os homens. É isso que nós queremos ser, uma igreja que seja aprovada por Deus, e nós queremos cumprir o nosso papel. E qual é o nosso papel? É ser luz do mundo e sal da terra. E nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito em nós e através da nossa vida, mas nós sonhamos em crescer, nós sonhamos em multiplicar, nós queremos avançar mais, queremos nos tornar a cada dia a igreja que está no coração de Deus. E ao longo desse mês nós vamos falar dos pilares da nossa visão, aquilo que há 9 anos atrás Deus colocou no meu coração, Deus colocou no coração da pastora Joyce, e uma das questões que entrou no nosso coração, que nos angustiava muito, era a igreja rodoviária, a igreja que tinha um entra e sai de pessoas, as pessoas entravam e a gente não sabia o que elas saíam,
cresciam, as pessoas entravam na igreja, a porta de entrada era uma porta grande, mas a porta de saída era maior do que a porta de entrada. E a nossa igreja, antes, claro, da eclésia aqui, nós tínhamos, trabalhávamos com uma igreja convencional, onde a igreja rodoviária era uma realidade. Era um entra e sai, nós não conseguíamos consolidar as pessoas, nós não conseguíamos cuidar das pessoas, não tinha uma atenção para as pessoas. E eu me lembro que eu orei com a Joyce, falei: Joyce, se Deus nos der novamente o ministério, para nós estarmos à frente, isso nós estávamos ainda lá na eclésia de Cabo Frio, e eu falei com a Joyce: olha, se Deus nos der uma igreja para nós pastorearmos novamente, como pastor titular dessa igreja, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu não quero uma igreja rodoviária, uma igreja que as pessoas vão entrar e vão sair, e elas não serão notadas, elas não serão percebidas, elas não serão ouvidas. E aí a ferramenta que nós encontramos para que nós pudéssemos fazer isso foram as nossas células, foram os nossos pequenos grupos, porque aqui você é uma pessoa, mas na célula você tem um nome, você tem uma data de nascimento, as pessoas te chamam pelo teu nome, as pessoas reconhecem você. Então nós entendemos que a melhor forma de cuidar de multidões, de cuidar de uma igreja que Deus tem nos confiado, é a forma dos pequenos grupos, e isso inundou o nosso coração. E hoje, para iniciar essa série de mensagens, eu queria falar da igreja do sonho, da igreja que eu sonho como pastor, da igreja que eu sonho como servo de Deus. Essa igreja que eu sonho, e acredito que seja a igreja dos sonhos de Deus, ela precisa de algumas coisas como principais características para que nós venhamos a ser essa igreja. Então a igreja, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, da igreja que eu sonho, ela precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem quer estar numa igreja que é cheia do Espírito Santo aí? Levanta a mão e já dá um glória aí, se você está cheio do Espírito Santo, irmão. A igreja que eu sonho é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo vai falar assim: olha, portanto, não vos embriagueis com vinho em que haja contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha o que Paulo está falando. Olha, não se embriague com vinho que haja contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. E há uma semelhança aqui, senão Paulo não falaria, entre as duas condições, irmão. Uma pessoa embriagada, ela está sob a influência do álcool. A sua postura, a sua fala, os seus tratos denunciam a sua influência. Quando você vai conversar com uma pessoa que está embriagada, umas enrolam a língua, boa noite. Outra começa a olhar a luz e começa a andar de lado. Você já viu uma pessoa embriagada? Você já viu uma pessoa que está totalmente embriagada? Quando ela está sob a influência do álcool, a postura dela fala. A forma dela falar revela que ela está embriagada. A forma dela andar revela que ela está embriagada. A forma dela conversar revela que ela está embriagada. Você percebe, é perceptível quando você vai conversar com uma pessoa que ela está sob a influência do álcool. E uma pessoa cheia do Espírito Santo é a mesma coisa. Você consegue discernir, você consegue perceber uma pessoa que está sob a influência do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai falar: não vos embriagueis com vinho que haja contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque aqui termina a comparação e começa o contraste, porque a embriaguez com álcool diminui o autocontrole do ser humano, e a pessoa embriagada fica desenfreada, toma atitudes impensadas e descontroladas. Já alguém cheio do Espírito ganha mais sabedoria, ganha mais domínio próprio. Então é fácil você perceber a influência do Espírito Santo na vida das pessoas. O álcool, por exemplo, ele desumaniza. Já a plenitude do Espírito Santo nos torna mais humanos, pois nos torna como Cristo. Então uma igreja cheia do Espírito certamente é uma igreja que todos notam que ela está sob
sobre a influência de algo sobrenatural. Ô, coisa boa, meu irmão, é uma pessoa olhar para você e falar assim: olha, tem alguma influência sobre você e é algo sobrenatural que eu estou vendo na tua vida. Ei, irmão, eu conheço muitas pessoas que estão aqui e que na sua vida regressa, quando você ainda não conhecia Jesus, você era conhecido como o bêbado da rua, você era aquela pessoa que era conhecida como beberrão. Por quê? Porque as pessoas olhavam para você e você, sobre a influência do álcool, era uma pessoa descontrolada, era uma pessoa agressiva, era uma pessoa grosseira, era uma pessoa que não sabia falar. Mas a partir de agora, você está sobre uma nova influência, é uma influência do Espírito Santo, é o Espírito Santo que te conduz, é o Espírito Santo que te controla. O Espírito Santo traz domínio próprio, mansidão. O Espírito Santo traz sobre a tua vida a paz que excede todo entendimento. É essa igreja que eu sonho, é uma igreja que tem a influência do Espírito Santo. As pessoas olharão para você e verão: não é possível, esse cara está diferente. Você vai dizer: eu estou influenciado pelo Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, a minha igreja é cheia do Espírito Santo, a minha igreja tem a presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Fala com essa linda pessoa que está falando assim: você está cheio do Espírito Santo. Agora olha aqui para mim, irmão, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que tem frutos e não apenas dons. Vou repetir. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que tem frutos do Espírito e não apenas dons do Espírito. Porque algumas pessoas, elas vêm para a igreja e elas querem receber os dons, e é bom você orar pelos dons, para que você seja batizado com o Espírito Santo, para que Deus abra a tua visão espiritual, para que Deus te dê visões, para que Deus te dê coisas sobrenaturais, para que você possa enxergar, que Deus te dê o dom da ciência, que Deus te dê o dom da interpretação de línguas, que Deus te dê os dons, que os dons de Deus sejam derramados sobre a tua vida. Mas entenda, os dons que Deus vai te dar são para edificar a igreja, mas os frutos do Espírito é para você edificar o mundo, as pessoas que estão lá fora. Então entenda isso: os dons é para abençoar o templo, a igreja, o corpo, e o fruto é para você abençoar as pessoas que convivem com você diariamente. Porque se as pessoas não verem um fruto do Espírito Santo em você, elas não retornarão, elas não virão, elas não terão uma experiência com Deus. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. E a Bíblia vai dizer em Gálatas 5 que contra essas coisas não há lei. Ei, querido, não basta sermos uma igreja cheia de pessoas com dons e com talentos. A verdadeira marca da presença do Espírito é o fruto. É o fruto. Eu conheço muitas pessoas que querem dom, querem ser cheias do Espírito Santo. E se eu perguntar aqui agora, vai ser unânime. Quer ver? Quem quer poder de Deus aqui? Quem quer unção de Deus? Levanta a mão. A questão é, quando você olha para Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer: e recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. O poder vem para você testemunhar. A unção vem, é para você testemunhar acerca da mudança que Deus fez na tua vida. É o fruto que você vai dar lá fora. E esse fruto, ele precisa ser tão perceptível, para aquele racional e aquele cético ateu, quando olhar para você, vai dizer: Deus existe, eu consigo ver Deus na tua vida. Por quê? Pelo dom que você tem? Não pelo dom que eu tenho, não, mas pelo fruto que eu estou dando através da minha transformação de vida. Sabe o que hoje o Evangelho tem sido muitas vezes escandalizado? Muitas pessoas com muitos dons, mas com poucos frutos. Eu oro, querido, que a igreja que eu sonho é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas é uma igreja que tenha dons, que tenha talentos, mas que tenha os frutos do Espírito Santo. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Mais importante do que talento e dons
É o fruto que você está dando, que vai transformar o teu pai, vai transformar a tua mãe, vai transformar os teus filhos, vai transformar o teu ambiente de trabalho, vai transformar a tua rua, vai transformar o teu bairro, vai transformar a tua cidade. Eu oro para que seja uma igreja cheia do quê? Dos frutos do Espírito Santo. E o que é fruto do Espírito Santo, meu irmão? É manter a tua pressão 11/7, 12/8, quando você tem vontade de avançar na garganta de alguém. Fala com a pessoa que está falando, isso é fruto. O que é fruto, pastor? Eu estava com vontade de te esganar. Mas eu lembrei de Gálatas em 5:22. Então agora eu preciso orar. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Quando você começar a exercitar isso, você vai falar assim, eu estou frutificando. Eu estou frutificando. Eu costumo falar o seguinte, irmão, se é 24 anos atrás, você ia dar azar. Mas a tua sorte é que agora o Espírito de Deus habita em mim. Então eu vou contar de 1 até 100, vou contar de 1 até 200, né, Lana? Contar de 1 até 1000, né, Lana? Contar de 1 até 2000. Fala assim, eu vou contar aqui quantas vezes for necessário, mas eu não vou perder a minha bênção. Eu não vou perder a minha pedrinha na coroa. Ah, querido, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Mas olha, me ajuda a manter a minha pressão 11/7, 12/8. Me ajuda a ficar... 11/7 está bom para mim. Ei, querido, isso é fruto do Espírito Santo. O nosso fruto revela ao mundo o tipo de árvore que a igreja é. Vou repetir, irmão, é o nosso fruto que revela ao mundo o tipo de árvore que a igreja é. Quando você não dá testemunho lá fora, e quando você não dá fruto, você não carrega só teu nome não. Ser crente é isso aí? Daquela igreja, a igreja preta lá, olha a igreja preta lá. Aí é gente que sofre. A igreja preta aí ó. Olha o temperamento do cidadão. Olha como é que o cidadão é no trânsito. Achei alguém aí, hein? Tô vendo que eu achei, hein? Olha lá. Tá com adesivo da Eclésia. É da igreja preta. Aí ainda vai. Aí me crucifica, irmão. Mas eles não sabem que eu estou aqui domingo falando sobre o quê? Que você tem que dar fruto. Você tem que frutificar, você tem que ser manso, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter autocontrole. Por quê? Porque é a única forma de manifestar o fruto do Espírito na tua vida. Eu estou te ensinando. A igreja que é o sonho é uma igreja que está em movimento, irmão. Porque o que nós temos visto hoje são igrejas que não estão em movimento, são igrejas que viraram monumento. A igreja não ganha ninguém, a igreja não batiza ninguém, não tem conversão, não tem reconciliação. A igreja que é o sonho, que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que se movimenta. Eu não estou falando de ativismo ministerial, eu estou falando de movimento, gera resultado, tem conversão, tem reconciliação, crianças estão sendo batizadas com o Espírito Santo, adolescentes estão sendo batizados com o Espírito Santo, eles estão mudando de vida, a transformação de vida é uma realidade, separação, divórcio está sendo cancelado, as pessoas estão se perdoando, elas estão dando uma chance para o relacionamento delas novamente. É esse movimento que eu estou falando, é você cooperar para que o reino de Deus seja uma realidade nesse lugar. A igreja que é o sonho, irmão, é essa igreja que se movimenta, mas se movimenta na direção do outro. Fala com a pessoa que está falando assim, movimento ou monumento? Qual é a igreja que você quer estar? Ei, querido, olha aqui para mim, você não foi chamado para frequentar um lugar. Você foi chamado para viver uma experiência com Deus. Você não foi chamado para assistir um culto, você foi chamado para ser igreja nesse lugar. E para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para isso você precisa ter a direção do Espírito Santo. É essa igreja que é o sonho, essa igreja forte, essa igreja avivada, essa igreja que manifesta a presença de Deus.
Em segundo lugar, a igreja que é o sonho. Primeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo. Em segundo lugar, uma igreja onde todos têm a mesma visão. Todos têm a mesma visão. Querido, tudo começa quando temos uma visão. A existência de uma visão em qualquer que seja o lugar, pode ser na igreja, pode ser no teu trabalho, no teu empreendimento, no teu casamento, na tua família. Quando todo mundo tem uma visão, o negócio está certo. Agora, tu acorda num lugar, tua família, aí um acordou, aí um quer ovo, aí outro quer pão, aí outro quer... Aí, gente, a gente não combinou aqui? É o vinho mexido com pão, para a gente ganhar tempo, para todo mundo sair junto? Irmão, a mesma visão que a gente fala aqui na igreja, é a mesma visão para a tua casa, é para a tua realidade. Em Provérbios 29, 18 vai dizer o seguinte: sem uma visão o povo perece. Isso porque quando não há clareza acerca de onde nós queremos chegar, nós caminhamos em qualquer direção. Agora, se a gente tem um alvo claro acerca do nosso propósito, nós passaremos a tomar decisões e a nossa postura é baseada no ponto em que nós queremos chegar. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo propósito, na mesma visão. A visão vai ser clara e quando a gente tem uma visão clara, todos caminham na mesma direção. E quais são os filtros para que essa visão seja clara? Para que todos estejam na mesma visão? Organização. Nós nos organizamos, nós planejamos, nós administramos. São ferramentas válidas e necessárias para quê? Para que a visão seja sustentada. Ei, querido, mais nada funciona com longa duração se a visão da igreja for dirigida por obra humana. Se a visão da igreja for deturpada. Se a visão da igreja é deturpada, acabou. Isso aqui vai virar uma igreja de Corinto. Então entenda, eu queria que você entendesse isso, você que é membro da igreja. Há 9 anos que nós estamos aqui, eu tenho uma gaveta pelo menos aqui no gabinete, que eu devo ter pelo menos uns 20 projetos. Projetos que são de Deus, projetos que são lícitos, projetos que é bênção, mas não cabem na visão da igreja. E a gente não vai deixar de ser igreja por causa disso. Mas não cabe, não tem a ver com a nossa igreja. E quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Tem coisas que é de Deus, é bênção, mas não é visão da nossa igreja. E se não é na visão da nossa igreja, eu não posso dividir a minha atenção. Porque se eu dividir a minha atenção, eu estou dividindo força. Eu estou dividindo atenção, eu estou dividindo tempo, eu estou dividindo pessoas. Então eu não posso fazer isso. Então tem muitos projetos que é uma bênção, mas não é a visão da nossa igreja. Não tem nada a ver com a nossa igreja. Por quê? Porque a nossa visão é clara. Qual é a nossa visão? A nossa visão é dos pequenos grupos, é ganhar vidas e cuidar bem delas. Qual é a nossa visão? A nossa visão é do voluntariado, é amar a Deus e servir as pessoas. Qual é a nossa visão? É ser uma igreja generosa, com ação social e com missões. Qual é a nossa visão? É a liderança da nossa igreja, sendo como exemplo e discipular os nossos líderes e discipular as pessoas que querem ser cuidadas. Essa é a nossa visão. Qualquer coisa fora disso não é a nossa visão. A visão nossa é ganhar vidas, é cuidar bem delas. É pregar o evangelho, é falar do amor de Jesus, é restaurar famílias. Sabe, irmão, nós precisamos entender isso. Lembra o que aconteceu com Neemias lá no capítulo 6? No livro que tem o seu nome, o livro de Neemias, ele vai dizer: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque pararia a obra e iria me encontrar com vocês. Neemias está dizendo o seguinte: eu não vou parar porque vocês estão me chamando. Eu não vou parar o que eu estou fazendo, o que o Deus colocou no meu coração, porque vocês estão com uma outra ideia, porque vocês estão com uma outra visão, ou com uma outra motivação, ou com uma outra pretensão. É o que Neemias está falando. Neemias está dizendo: eu não vou descer, eu não vou parar, eu vou continuar fazendo a obra que eu estou fazendo. A igreja que eu sou, irmão, é uma igreja que possui uma visão clara. Ou coisa boa é você chegar no lugar onde a visão é clara. Você não fica assim: mas como é que isso funciona? Gente, eu estou aqui há 4 anos, eu não sei como é que funciona.
Gente, eu estou nessa empresa há 10 anos, eu ainda não entendi como essa empresa funciona. Meu Deus, que coisa horrível isso. Agora, que coisa maravilhosa é você chegar num lugar e ver a visão clara. Entendi. É isso aqui, eu entendi. Sem problema. Vamos seguir nessa linha aqui. A nossa visão se resume em uma frase: ganhar vidas e cuidar bem delas. Você pode repetir comigo? Ganhar vidas e cuidar bem delas. Mais uma vez para ficar bonito, irmão. Ganhar vidas e cuidar bem delas. Agora só vocês no 3. 1, 2, 3. Imagina, querido. Eu estava falando hoje de manhã aqui. Se todo mundo tem noção, clareza, entendimento, compreensão, e falar assim: pastor, eu vou fazer da visão da igreja a minha visão. Irmão, vai ter 4 cultos no próximo domingo, não é do janeiro do ano que vem. Quem está entendendo isso, diga amém. Se você tiver na mesma visão, se você tiver na mesma pegada da igreja, 4 cultos não vai ser em janeiro de 2025. Vai ser 14 de julho de 2024, próximo domingo. Sabe por quê? Porque você vai ganhar alguém, você vai convidar alguém, você vai evangelizar alguém, você vai amar alguém, você vai engolir sapo e vai começar pelos maiores para larguecer a tua garganta. Sabe para quê? Para que o fruto seja gerado do Espírito Santo em você. Você vai aprender a ser crente, você vai aprender a ser um servo de Deus, você vai se submeter a coisas que você não se submeteria antes, mas você vai se submeter porque é a palavra de Deus. Aí a sua vida começa a mudar, mas a sua vida começa a mudar e você começa a frutificar. A sua esterilidade espiritual sai e dá lugar ao quê? A um evangelista, uma pessoa que prega, que fala do amor de Jesus e não fala com versículos bíblicos, mas prega com a sua própria vida, prega com o seu testemunho, prega com a sua história, prega com a sua vida. Essa é a igreja que eu sonho, aonde todos têm uma mesma visão, a visão é clara, é todo mundo junto, remando para o mesmo lugar. Irmão, entenda uma coisa: se a nossa visão é clara e se nós remarmos para o mesmo lugar, vai se cumprir nessa igreja o que Deus falou em Gênesis 11, versículo 6. Olha o que Deus falou: e disse o Senhor, eles são um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus dando testemunho daquelas pessoas. É Deus que está falando. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer, irmão. Quando nós estivermos com a mesma visão, a visão é clara para mim, a visão é clara para você. Você sabe o que Deus colocou no coração dessa igreja para fazer? Ninguém vai impedir dessa igreja avançar, dessa igreja crescer. Nada poderá impedir aquilo que nós vamos planejar fazer. Por quê? Porque há poder na unidade, há poder na comunhão, há poder na clareza da visão, irmão. Você está me entendendo, irmão? Quem está me entendendo aqui, diga amém. É falar a mesma língua, falar a mesma coisa, ter o mesmo coração, ser apaixonado pelos perdidos, ser apaixonado por aquelas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E Deus quer usar você como instrumento para que essas pessoas venham para o seu encontro, para o seu aprisco, para o seu rebanho. Irmão, se a gente alinhar essa visão, não terá espaço físico para suportar a eclésia em São Gonçalo. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Se cada um de nós abraçarmos essa visão, não vai ter espaço, prédio suficiente para que as pessoas venham aqui para ouvir a palavra de Deus. E eu creio que esse dia vai chegar. Eu creio que esse dia vai chegar. Vai vir tanta gente como ondas vindo para esse lugar. Nós não vamos saber aonde colocar pessoas aqui. Nós não vamos saber onde colocar, porque Deus vai enviar. E por que Deus vai enviar? Porque aonde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se Deus vê que está todo mundo falando a mesma língua, está todo mundo com a mesma visão, Ele mesmo vai se carregar de trazer as pessoas para esse lugar. Porque a Bíblia diz que o Senhor trazia à igreja aqueles que deviam ser salvos.
Amém, querido? Ter a mesma linguagem em tudo que falamos é fundamental para a gente alcançar o nosso propósito como corpo. E uma das táticas do diabo na tentativa de destruir a igreja é justamente corromper a nossa linguagem e a nossa visão. O diabo coloca isso. A visão é boa, né? Mas o pastor fala, né? Mas é a mesma linguagem, irmão. Meu sonho, sabe, querido, a igreja que eu sonho com a igreja que atrai as pessoas. Vou repetir, eu sonho com a igreja que atrai pelo poder de Deus, atrai pela manifestação do poder de Deus. A pergunta é, você tem uma vida que as pessoas querem ter? Vou repetir, você tem uma vida que as pessoas querem ter? Eu sonho com essa igreja, irmão, que as pessoas, elas olhem para a minha vida e para a sua vida e desejam ter o que nós temos. Entenda o que eu vou falar aqui, não é sobre recursos, não é sobre coisas, não se trata de inveja. Eu não estou falando que você gostaria de ser essa pessoa, que as pessoas te devem inveja de você, não é nada disso. Eu estou falando sobre a sua vida, atrair as pessoas por aquilo que a gente carrega. As pessoas olhar para você e falar assim, cara, o que você tem, teu olho brilha, tem uma paz em você no meio de uma dificuldade que eu fico impressionado. Naquele problema que aconteceu, eu arranquei os meus cabelos e você manteve a pressão 11/7, 12/8. Eu fiquei desesperado com aquela informação e você ficou controlado. Engraçado isso. Eu quero o que você tem. Eu quero essa paz. Eu quero essa paz no meio do caos. Eu quero essa paz no meio do desespero. Eu quero essa paz que você está sentindo quando você é cometido desse resultado desse exame. Você consegue, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Das pessoas olharem para você e desejarem o que você tem. Aquilo que você atrai, o brilho nos teus olhos, a paz que excede o nosso entendimento, a presença do Espírito Santo na nossa vida, a presença de Deus em nós, que é maior do que qualquer coisa, e as pessoas olharem para você e falar assim, eu quero, isso que está em você me atraiu, isso que está em você está mexendo comigo, isso que está em você está me deixando doido. Eu quero essa paz, eu quero essa vida, eu quero essa temperança, eu quero esse semblante de paz que você tem. Olha para minha cara de oprimido. Sabe, as pessoas vão olhar para você e vão querer o que você carrega. E as pessoas vão falar para você, aonde você está pegando isso? Aonde você está conseguindo isso? E aí você vai falar assim, vou te levar para a igreja, eu vou te levar para a eclésia. Eu acredito nessa igreja que eu sonho, irmão, que as pessoas virão por sua causa, mas elas ficarão por causa de Jesus. Eu vou repetir, irmão, a igreja que eu sonho é a igreja que elas virão por sua causa, porque elas querem o que você carrega, mas elas ficarão não por você, mas por causa de Jesus. E elas vão falar o que aqueles homens falaram para aquela mulher samaritana quando ela voltou. Olha, não é sobre o que você nos falou, nós encontramos com Jesus e nós sabemos que Ele é o Messias. Não é pelo que você fala, mas é porque nós estamos agora vendo com os nossos olhos e contemplando. Estão me ouvindo aí, irmãos? Meu retorno aqui zerou, hein? E em terceiro e último lugar para terminar, irmãos. Vocês estão de brincadeira. Estou acreditando em vocês. Em terceiro e último lugar, a igreja que eu sonho é uma igreja que vive a cultura do reino de Deus. Quem quer viver a cultura do reino aqui, irmão? Eu quero viver a cultura do reino de Deus. No dicionário, no Aurélio, diz que cultura é o conjunto de crenças, costumes, hábitos e padrões, comportamentos, jeito de ser que diferencia um grupo do outro. Gente, está zerado aqui meu retorno, me ajuda aí. Qual é a cultura da nossa igreja? A cultura da nossa igreja é a cultura do amar e servir.
Essa é a cultura da nossa igreja. É a cultura de viver em comunhão através das nossas células. Isso é uma cultura da nossa igreja. Cultura do discipulado como cuidado das pessoas. A cultura do que aqui sempre cabe mais um. É uma cultura. Cabe mais um, chama. Vamos dar um jeito. Convida. A gente senta no chão. É a cultura do sempre cabe mais um. É a cultura da generosidade. Quantas pessoas dando testemunhos maravilhosos aqui. Por quê, irmãos? Porque passaram a ser pessoas generosas. E por serem pessoas generosas, tiveram uma transformação de vida. Eu vejo uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade que está na nossa visão. É a cultura de ser igreja. Nós não abrimos mão de ser igreja. Não somos um clube para entretenimento, nem muito menos uma reunião motivacional. Nós somos a igreja e amamos ser igreja. A igreja que vai impactar o mundo não é apenas a igreja que você está indo, mas é a igreja que você está sendo. Você está sendo igreja? Vou repetir, irmão. Você está sendo igreja? Porque há uma grande diferença entre ir à igreja e ser igreja. Há uma grande diferença entre você frequentar uma igreja e falar, eu sou a igreja. O que você precisa? É você se apresentar. Melhorou 100%. Thank you, thank you. Gente, uma salva de palmas para o nosso amado e querido Elton Queiró, nosso sonoplasta. Garoto bom, irmão. Queria ter um filho assim. Garoto bom. Glória a Deus. Irmão, está na igreja. Só diminui um pouquinho aqui agora, que vocês deram aumento aí de ganho. Estar na igreja é diferente de ser igreja. Mas quando eu sou igreja, isso sempre me levará a estar na igreja. Porque se você é igreja, isso vai te levar a estar na igreja. Igreja não é apenas um lugar para onde vamos. Igreja é uma identidade que nós carregamos. Dai, você carrega a identidade da igreja. Aonde você vai? Carolzinha leva a identidade da igreja para onde ela vai. A irmã Valéria carrega a identidade da igreja para onde ela vai. Então, igreja não é apenas o lugar aonde você vem no culubandê, mas é uma identidade que você carrega. Quando você fala da eclésia, você fala com propriedade. Você sabe como a nossa igreja trabalha. Você sabe qual é a visão da nossa igreja. Então, você tem uma identidade, você carrega isso. Quem está entendendo isso, diga amém, irmãos. Sabe, querido, eu quero terminar aqui falando que nós não somos uma igreja acomodada com o que nós já alcançamos, mas nós somos uma igreja incomodada com quanto ainda nós podemos fazer. E a gente pode fazer muito mais. Eu vejo grandes potenciais aqui. Eu vejo grandes homens e mulheres aqui que têm um chamado lindo para apacentar, que têm um chamado lindo para cuidar. Talvez você não vai cuidar de 1000, mas você vai cuidar de 10. Talvez você não vai cuidar de 200, mas você pode cuidar de 40. Talvez você não pode cuidar de 500, mas pode cuidar de 100. Talvez você pode cuidar de 5, de 6. Talvez você pode cuidar de 4. Mas que você saiba que tenha essa capacidade para cuidar. Como igreja, nós sabemos muito bem qual é o nosso papel. E por isso, nós não negligenciamos a nossa responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido. Não se torne um cliente da igreja. Não se torne um consumidor da igreja. Pior coisa que existe é você ser um consumidor da igreja. É ser um cliente da igreja. O cliente da igreja entra e fala, ar-condicionado está fraco. Não tinha ninguém hoje no meu carro para poder entrar no estacionamento. Hoje na cantina não tinha meu italiano. Departamento infantil hoje, engraçado. A tia não falou comigo. Você está olhando a igreja como cliente. Engraçado, porque tinha sempre um rapaz com colete amarelo, esperando eu entrar no parking, e agora não tem mais. Estranho. É estranho, porque a vaga é para você. O colete é para você colocar. É só você falar o dia da escala. O banheiro está molhado.
Estava esperando você secar. Ninguém abriu o blindex, era você que poderia estar lá. Não se torne um cliente da igreja. Não se torne um consumidor da igreja, pelo amor de Deus. Você faz parte do corpo. E o corpo precisa de você. Enquanto você não entender isso, enquanto sua ficha não cair, enquanto você não entender que você é um membro desse corpo, e que você é importante para que esse corpo se movimente, se coordene, ande, caminhe, é imprescindível que você coopere, que você ajude. A igreja, querido, não existe para mim, a igreja não existe para você. Nós somos a igreja e nós existimos para as pessoas que estão lá fora. A igreja não é para mim, a igreja não é para você. A igreja é para as pessoas que ainda não se converteram. A igreja é para o meu irmão que ainda não se converteu. A igreja é para o meu pai que ainda não se converteu. A igreja é para o meu primo que ainda não se converteu. A igreja é para eles. A igreja é para eles e nós somos o corpo. Vamos fazer esse negócio funcionar. Para quê? Para ser igreja para os outros. Essa é a visão da nossa igreja, irmão. Nós somos corpo. E você é fundamental, você é indispensável. Nós precisamos de você, mas não precisamos de você para trabalhar. Nós precisamos de você para cumprir uma cultura do reino. É a cultura do reino. Eu não quero que você cumpra uma escala, eu não quero que você venha trabalhar, eu quero que você venha servir. Servir a quem? Ao Senhor que te resgatou, que te redimiu, que te salvou. E agora, aquilo que Ele fez com você, através da sua vida, Ele vai fazer com os outros. Isso é cultura do reino. A igreja que eu sonho, irmão, é essa igreja. Entenda uma coisa, irmão, nós não estamos aqui apenas enchendo uma igreja. Nós estamos trabalhando junto com Deus para mudar a eternidade de milhares de pessoas. Nós não estamos aqui para encher igreja. Nós não estamos aqui para encher igreja. Nós estamos aqui trabalhando junto com Deus para mudar a eternidade de milhares de pessoas que estão indo para o inferno. E Deus te chama nessa noite para você abraçar essa visão e para você sonhar a igreja dos sonhos de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.